Boas senhores, que El Clássico foi esse? Que El Clássico indescritível, né? Um El Clássico grande, né? Por todo o contexto que foi antes, durante e pós o jogo. Né? A gente tem o antes, com o Real Madrid não indo para a coletiva de imprensa, não fazendo a sessão de treinamento, tudo que é protocolo, porque não queria que fosse essa a equipe de arbitragem do jogo. Teve uma coletiva dos árbitros, um dos árbitros choraram na entrevista, na coletiva, porque, segundo ele, o filho tem que escutar na escola que o pai dele é um ladrão e coisas assim, né? Por um lado eu entendo pensar, pô, o árbitro às vezes não está com a cabeça suficiente para arbitrar um jogo como esse. Mas na verdade é extremamente difícil você conseguir resistir a diversos vídeos, né? Vídeos que, querendo ou não, é para pressionar os árbitros por parte da Real Madrid TV, né? Que divulga vídeos de lances, de erros que os juízes acabam errando, que são humanos, acontece de errar, para pressionar justamente para que não errem ou que às vezes na hora de errar errem pro lado do Real Madrid, talvez, né? Então, já começou nesse contexto antes do jogo, né? Já ficou muito feio e eu tinha o pensamento de que se o Real Madrid ganhasse, beleza. Agora, se perdesse, ia ficar mais feio ainda e foi o que aconteceu, né? Agora sobre o jogo, primeiro tempo inteiro do Barcelona, né? O primeiro tempo foi inteiro do Barcelona e o segundo tempo foi inteiro do Real Madrid, né? Pedri jogou uma barbaridade. Rafinha não jogou muito bem, porém no jogo posicional, na movimentação, ele sempre dá o máximo de si. Ele é um jogador com muita raça, então mesmo que às vezes não está num dia individualmente legal, ele se doa muito pro coletivo, né? O Yamal, mesmo não conseguindo ir muito bem num contra um, também conseguiu achar espaços para dar duas assistências espetaculares, né? Como por exemplo a primeira do primeiro gol do Barcelona, que foi um absurdo, né? Uma recuperada incrível do Cubarsi, de 18 anos, que já acionou o Pedri, 22 anos, que lançou para o Yamal, 17 anos, que conseguiu segurar, até o Pedri conseguir fazer aquela finalização. Detalhe que tem um vídeo é, no que pega a câmera por trás do gol. Cara, o Pedri, a hora que ele fez o lançamento pro Yamal, Rodrigo e Bellingham andando em campo. O Pedri saiu correndo tranquilamente, sem nenhum tipo de marcação. Isso aí eu achei um absurdo. Tem parte culpa do Ancelotti? Tem, mas nem 100%. Esse tipo de, de, de ação não pode acontecer. Um jogador fazer um lançamento e sair livre em corrida enquanto ficam dois estacionados no meio de campo, isso não existe, né? Saindo o primeiro gol do Barcelona. Beleza? Então, o primeiro tempo foi mais ou menos isso. Tem aqui mais ou menos um geral. Acabou o primeiro, Ancelotti mudou bastante o time, deixou o time mais ofensivo, o time mais com uma marcação um pouco mais individual e conseguiu a virada com duas bolas paradas. Primeiro gol de falta do Mbappé, Arda Güler deu um lançamento excelente na cabeça do Tchouaméni, virando o jogo. No que virou o jogo, já pensei comigo, já era, não vai ter mais o que fazer. Mas o Lamine Yamal acha uma bola incrível para o Ferran Torres, né, numa confusão ali entre o Courtois e o Rudiger, ele acaba conseguindo driblar o Courtois e fazer o gol, né? O Rudiger lesionado, né, ele não aparentemente está lesionado, o joelho dele não está muito bem, porque se ele tivesse 100% eu acho que ele conseguiria pegar a bola do Ferran ali. Mas enfim, aconteceu o que aconteceu e foi para a prorrogação, né? Na prorrogação era aquilo, né? Os times não queriam ser muito incisivos, não queriam muito para cima, né? Era mais aquilo de vamos só controlar o jogo, não arriscar muito também para tentar resolver provavelmente nos pênaltis. É, que não aconteceu, né? Numa confusão entre o Modric e o Brahim, acabou que o Condé conseguiu achar uma bola e finalizou excelentemente no canto do Courtois, né? Fazendo com que o Barcelona conseguisse conquistar a sua 32ª Copa do Rei, né? É muito título de Copa do Rei, é absurdo, né? Sobre os desempenhos individuais aqui, de cada lado. Ferran Torres fez um jogo ok. O Barça sofreu um pouquinho porque nesse tipo de jogo seria muito interessante o Lewandowski pela questão principalmente do Rudiger, né, de conseguir puxar o Rudiger, conseguir fazer um pivô, fazer com que os meias conseguissem transicionar um pouco melhor ali. Mas assim, fez um jogo ok. Yamal já falei, Pedro também. Inigo Martins foi muito bem. Paulo Barci, por isso que não dá pra ficar confiando em SofaScore, em coisas assim, porque o jogo dele foi surreal.
o Cubarsí jogou muita bola contra o Real Madrid, né? Parece um zagueiro experiente, tem só 18 anos. Isso é bizarro, né? Entre o primeiro e o segundo, no começo do segundo tempo, na verdade, com o Ancelotti deixando o time mais ofensivo, eu senti que o Flick demorou um pouco para mudar, de colocar mais defensores, né? Como depois ele colocou o Araújo, colocou o Eric Garcia, colocou mais alguém. De defensivos foram mais isso. Colocou o Fermin, que eu achei legal, o Gavi, que são jogadores que têm três pulmões, eles correm demais, eles dão 100% em cada jogada. Isso faz diferente, ainda mais com o time cansado. E do lado do Real Madrid, Vini não estava tão bem, foi melhor no segundo tempo. Bellingham no segundo tempo fez o que quis. Rodrigo muito mal. Rodrigo não fez nada. Graças a Deus, porque do outro lado também o Gerard Martin, meu Deus do céu, queria muito que tivesse começado com o Forte por aqui, mas não jogou absolutamente nada. Lucas Vázquez nem se fale. Do Real Madrid, Bellingham, Valverde jogou muita bola, Rudiger bem, Tchouaméni jogou uma barbaridade, né? E o Courtois teve aquele lance do gol que eu acho que ele se precipitou um pouco, mas o jogo dele foi legal, tirou uma bola do Yamal que muito provavelmente seria gol, foi muito no canto, mas o bicho é enorme, não tem jeito, né? E o pós-jogo ficou um pouco marcado pelas reações do Real Madrid, né? O time da postura do Real Madrid, do tamanho do Real Madrid, né? O maior time do mundo, o maior clube do mundo. É, Ter jogadores tendo ataque de raiva, o Rudiger tentou jogar não sei se era uma pedra de gelo ou alguma coisa no juiz, acabou sendo expulso depois, o Bellingham falando um monte indo pro vestiário, né? Então assim, ficou um pouco manchado, né? Por esse pré e por esse pós. Num jogo que poderia ter caído para qualquer lado, esse terceiro gol, ou até nos pênaltis, né? É... Mas no geral foi isso, né? Mais uma Copa do Rei, um lado negativo, um lado positivo na verdade, é que não machucou nenhum jogador, todo mundo bem, Balde e Lewandowski ainda não vão entrar contra a Inter de Milão, porém, o lado negativo foram esses 30 minutos a mais, né? Porque o jogo começou, se eu não me engano, lá 10 da noite, foi acabar 1 da manhã mais ou menos, tem as comemorações, tem todos os protocolos, então assim, o tempo de recuperação entre ontem e até quarta-feira é muito pouco, né? Muito pouco para conseguir jogar contra a Inter de Milão, que jogou hoje e perdeu para a Roma de 1-0, né? O lado positivo, entre aspas, desse é que a Inter acabou jogando hoje e não ontem, senão o descanso dele seria um pouco maior relacionado ao Barcelona. Acho que ambos os times vão chegar num nível de cansaço parecido para esse jogo. Inter de Milão vindo de 3 derrotas seguidas, né? Pode ser que contra o Barcelona vire um outro time e acabe fazendo o que quer, mas eu não acho que isso vai acontecer. Eu acho que o Barça vai conseguir um bom resultado nesse primeiro jogo e tentar segurar no segundo jogo, né? Visto que ainda tem o Valladolid no meio da semana, ou no final de semana, quer dizer, depois tem Inter de Milão de novo e depois tem o Real Madrid no dia 11 de maio, né? Então, no geral é isso. Muito obrigado e até a próxima.